Bom dia, galera do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Fabiano. Tá? Hoje a gente vai falar aí sobre os agentes formadores, tá? E modeladores, né, do relevo. Tá? Você sabe que o nosso planeta ele está em constante evolução desde 4,6 bilhões de anos e hoje a gente vai aprender, né, compreender, né, como é que o relevo, como é que é a nossa superfície terrestre, tá? A nossa crosta terrestre, que é onde a gente vive, né? Onde toda a biodiversidade, todos os seres humanos, tá? Toda a nossa biosfera se encontra, tá? Para entender como é que se formou os relevos, tá? E quem são esses agentes. Ok, galera? Então, uma aula retrasada antes da prova, bem antes da prova, a gente falou sobre relevos, né? Então, a gente vai tentar fazer uma retrospectiva sobre relevos, tá? E depois eu vou falar para vocês passo a passo sobre os agentes que formam os relevos, tá, terrestres. Então, galera, recapitulando, o relevo é uma denominação dada às formas das paisagens físicas do planeta Terra, tá? As irregularidades da nossa crosta terrestre, tá? Nada é plano, tá? As irregularidades que existem na nossa crosta terrestre e também na crosta oceânica, né? Não podemos deixar de lembrar, não posso deixar de lembrar vocês que em áreas subterrâneas também há relevos, tá? Então ela pode ser classificada de acordo com as suas características, né? Por exemplo, os vulcões, os terremotos, as chuvas, as geleiras, os ventos e a ação do homem, ou seja, a chamada ação antrópica, são alguns fatores responsáveis para modelar o relevo de fora para dentro, tá? O estudo do relevo ele é muito importante quando se deseja construir fábricas, rodovias, residências, etc. Tá? Esses relevos, quando eles são modificados, eles passam por um processo de prospecção, de análise, para mudar a configuração, tá, geométrica da formação desse relevo. Tá? E a gente sabe que os relevos são classificados como planaltos, planícies, cadeias de montanhas e depressões. Tá? As planícies são áreas mais ou menos aplainadas que chegam a 100 metros de altitude, né? Estão mais próximas aí ao litoral, em especial. Tá? Os planaltos chegam acima de, a partir de 300 metros de altitude, tá? São áreas mais altas em relação ao nível do mar do que as planícies. As depressões são áreas de declive, né? Áreas rebaixadas, tá? Que chegam de 100 a 300 metros de altitude, acima, abaixo do nível do mar. Tá? Como está abaixo do nível do mar, esse buraco, né? Essa depressão é uma depressão absoluta. Mas em áreas mais altas, em relação ao nível do mar, áreas mais altas que as planícies, nos planaltos, nas serras, também tem o que? Os vales, né? Tem também áreas mais rebaixadas, que estão acima do nível do mar. Então essas depressões são chamadas de depressões relativas. E as cadeias de montanhas, né? Cadeias formadas por rochas, por mais de 3 mil metros de altitude. A gente tem aí o pico mais alto do mundo, né? Na Cordilheira do Himalaia, na Ásia, o Monte Everest, mais de 8 mil metros de altitude. A gente tem também na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, no oeste da América do Sul, né? Na Argentina, o Monte Aconcagua, com mais de 6 mil metros de altitude. Então são áreas, tá? Milhões e milhões de anos foram se erguendo, subindo através das colisões das placas tectônicas. Agentes do relevo. A gente tem aí dois tipos de agentes, tá? O primeiro é o agentes internos e o segundo os agentes externos, tá? Então o interno, como propriamente está dizendo aqui, é dentro do nosso planeta, né? A composição do nosso planeta ela é formada por, a estrutura do nosso planeta é formada por crosta, manto e núcleo, não é isso? Então, quando falamos interno, é dentro do planeta, né? É o que forma o relevo.
E os agentes externos é de fora para dentro, diferente de dentro para fora, que é os internos. Então os externos são de fora, ou seja, eles modelam, eles esculpem o relevo ao longo do tempo, através de alguns elementos, tá? Uma chuva, um vento, a própria temperatura, a ação biológica e também a ação do ser humano em desmatar e destruir um planalto, transformar uma área plana, tá? Eles fazem isso constantemente nos relevos terrestres. Tá? Então os agentes internos aí, o primeiro tópico aqui, tá? A gente pode colocar o tectonismo, né, que é o primeiro dos agentes do relevo interno. Ele faz referência à movimentação das placas tectônicas, que resultam em algumas modificações que podem ser visualizadas da superfície terrestre. Essa movimentação, elas podem ser feitas em três tipos, tá? Um movimento convergente, que é o movimento de encontro, ou seja, de colisão das bordas das placas, né? Que causam fortes tremores, causando as ondas sísmicas, né? Desde o epicentro, tá? O epicentro é o nascimento dos fortes tremores de terra que vão causar o terremoto, tá? Aqui na crosta terrestre, tá? E o hipocentro também é causado pelo grande tremor em magnitude do encontro das placas tectônicas. Então os terremotos, tá, estão aí como primeiro agente, tá, na formação dos relevos. Temos também o movimento divergente, que é o movimento de separação, e o movimento transformante, ou concorrente, ou transcorrente, tá? Quando essas placas se encostam uma na outra, elas se esfregam de uma forma horizontal ou vertical, tá? A movimentação dessas placas tectônicas, ela é originada através de rochas dobradas e falhadas. Ou seja, o vulcanismo e os terremotos acontecem quando essas duas placas se chocam, tá? E elas causam, tá, rachaduras no nosso planeta. Elas causam a elevação das montanhas, tá? Elas causam o processo de vulcanismo, tá? O vulcão entra em erupção, as montanhas vão se elevando, tá? Os terremotos acontecem através dos movimentos tectônicos, né? Principalmente o movimento convergente, o movimento de encontro das placas, tá? Então a movimentação dessas placas tectônicas, tá, elas possuem dois tipos de características, tá? A primeira é a orogênese, tá? A orogênese é um tipo de movimento que ocorre de uma forma muito rápida. E ao se manifestar, ela acaba dobrando, falhando e provocando deformações nas camadas rochosas, ou seja, ela vai fragmentando as rochas em áreas profundas, ela vai quebrando, causando as falhas geológicas, ela vai causando um soerguimento, ou seja, um soerguimento, tá, das cadeias de montanhas, de baixo para cima. Tá? Por quê? Porque a orogênese, tá, ela é responsável através da movimentação das placas tectônicas, tá? Quando as placas tectônicas se chocam, uma fica por baixo da outra, tá? E o que acontece? A nossa crosta terrestre ela vai se elevando por causa do mergulho de uma placa em cima da outra, tá? E o que acontece? As cadeias de montanhas vão se elevando desde milhões e milhões de anos, tá? Então a orogênese significa um tipo, tá, de característica, tá, através do movimento convergente, tá, causando tectonismo, vulcanismo, tá, maremotos, tá, e também acarretando também muitas falhas geológicas. Então os dobramentos, tá, eles vão se deteriorando, as rochas, tá, lá embaixo nas áreas profundas, elas vão se deteriorando, elas vão se quebrando e também rachando, abrindo fendas, tá, através do tectonismo das placas, do movimento das placas tectônicas, tá. Temos outra característica também, que é a epirogênese, tá. Esse movimento é marcado pela lentidão, ou seja, as placas tectônicas elas
se movimenta de uma forma gradual e lenta, diferente da orogênese, que causa um movimento mais repentino e rápido, assim, muito veloz, com muita força, muita magnitude, tá? No encontro das placas. Ela abrange áreas continentais, tá? E não possui força para criar deformidades nas estruturas rochosas, ou seja, não produzem falhas ou dobras. Geralmente a epirogênese é ao contrário, as placas tectônicas elas se separam, tá? Causam um movimento divergente, de separação, tá? Além disso, esse movimento, tá, não tem relação aos sismos e nem aos vulcanismos, né, ocorrendo com frequência em locais mais estáveis da crosta terrestre, tá? O que são locais estáveis da crosta terrestre? Tá? O nosso planeta, a nossa crosta terrestre, ele tem muitas rachaduras, tá, pessoal? Você bota um ovo para cozinhar, quando você vai comer aquele ovo, antes de você comer aquele ovo, você vai quebrar a casca, né? Vai tirar a casca, não é isso? Quando você quebra a casca, você vê diversas rachaduras. Então a nossa crosta terrestre, ela não é sólida por completo, ela tem rachaduras. Essas rachaduras são as falhas geológicas, tá? Então em algumas regiões do planeta, como no Pacífico, tá? Países que são banhados pelo Oceano Pacífico, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, há muitos terremotos, e lá tem a falha de San Andreas, a falha de Santo André, tá? A placa norte-americana e a placa do Pacífico, elas se chocam, tá? Com isso, causam terremotos, tá? Vulcanismos, e também faz com que a falha de San Andreas ela vai se abrindo cada vez mais, se separando, porque a epirogênese, que é diferente da orogênese, a orogênese, na verdade, que é diferente da epirogênese, é o movimento das placas se chocando uma com a outra. Já a epirogênese não, é a separação das placas, é um movimento divergente, tá? Então, galera, a epirogênese, ela atinge regiões com dimensões continentais, criando arqueamentos, ou seja, abaciamentos de grandes conjuntos montanhosos, tá? Ou ainda intumescência, ou seja, áreas que tem montanhas de um lado e com o outro, tá? Entre essas duas montanhas e serras, por exemplo, tem uma depressão. Então, quando as placas tectônicas se separam uma da outra, tá? Há um rebaixamento, tá? O movimento divergente faz isso, as placas se separam e há um tipo de rebaixamento, tá? Nas regiões onde acontece esse movimento, tá? Uma característica da epirogênese. Um exemplo claro de regiões que tem muita epirogênese, ou seja, as placas tectônicas se separam, né, com movimento divergente, é a Holanda, né, e a Bélgica, que são consideradas como países baixos, tá? Ali tem muitos movimentos divergentes característicos desse fenômeno da epirogênese, tá? Aí eles são chamados de países baixos porque eles têm uma boa parte do continente ali europeu, onde tem a Bélgica e a Holanda, elas estão um pouco abaixo do nível do mar. Aí já vi até reportagens de água do mar adentrando nesses países, tá? Eles fazem diques de contenção, que são grandes barreiras, tá? De rocha, de concreto, para não deixar a água do mar atingir as cidades, tá? Da Holanda, tá? As cidades costeiras da Holanda e da Bélgica, por isso que eles são conhecidos como Países Baixos, tá? Agora, os agentes externos. Os agentes externos do relevo formam o relevo através das erosões, podendo ser por meio pluvial. Meio pluvial é o que? Água da chuva, tá? Muita gente confunde meio pluvial com fluvial. Fluvial, galera, é água dos rios. E pluvial, ou seja, regime pluviométrico, está relativado à chuva. Então, a chuva é um elemento, tá, climático que causa as erosões, a fragmentação, a deteriorização dessas rochas, tá? Desses relevos que contém aí, tá? Com rochas rochas desgastadas, como no Brasil, por exemplo. O Brasil hoje tem relevos muito desgastados, porque o nosso clima é tropical, tá? Muito chuvoso e quente, tá? Quando provocados pelas águas da chuva ou ainda fluvial, tá? A água do rio, que causa também a erosão das rochas, tá? Quando causados pelas águas dos rios e dos mares, tá? Então, a água
dos mares já uma erosão marinha, tá? Então aqui a gente já tem 3 tipos de erosão: meio pluvial, água da chuva, quando provocados também pela água da chuva, ou ainda fluvial, água dos rios. Quando causados pela água dos rios e dos mares, tá? Uma erosão também marinha ou lacustre, ok? Dos rios, tá? Dos rios é fluvial e dos mares é uma erosão marinha. A água do mar, ela é salgada, ela bate nos relevos próximos ao litoral, nas regiões costeiras, e ela vai o que? Desgastando aquelas rochas, tá? Por causa do sal, que o sal é oxidante. Então, com o tempo, aqueles paredões, né, rochosos que estão próximos à praia, tá? A ação da maresia, do vento que vai batendo ali, formam as chamadas falésias, tá? E isso ajuda no desgaste e no modelamento e na forma de estrutura diferenciada do que era antes daquelas falésias. Elas ficam meio amareladas, avermelhadas, porque antes eram rochas cinzas, né? E aí, com a ação da água do mar, muito sal, com a maresia, o vento batendo, ela vai se deteriorando, tá? As falésias também são classificadas como agentes do relevo, tá? Externos às geleiras. Aqui já estamos falando sobre erosão glacial. Regiões aí próximas ao Ártico e Antártida sofrem muito, tá? Com os congelamentos e os descongelamentos, o degelo, tanto no verão e o congelamento no inverno. Isso ajuda a deteriorar essas rochas, esses relevos, que através da erosão glacial, com suas avalanches, acabam provocando mudanças do relevo. Isso ocorre em decorrência do desprendimento de rochas, tá? Outro agente externo é a erosão eólica, originada através da ação dos ventos, tá? E a ação do homem sobre a natureza também é considerada um dos agentes do relevo externo, pois as atividades também contribuem para a sua modificação. Então, os agentes externos, a gente tem aí, tá? A erosão pluvial, né? Temos a erosão fluvial, temos a erosão marinha, temos a erosão glacial, tá? E a erosão eólica. Também não esquecendo da erosão biológica, tá? E claro, por último, a ação antrópica, ou seja, a ação do homem contra os relevos. Tectonismo, tá? As placas tectônicas, elas estão situadas no manto superior, tá? O manto superior tem uma composição formada por magma, né? Um material gelatinoso, pastoso, quente, com mais de 1000 graus Celsius, e as placas tectônicas estão flutuando no manto, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vocês colocam uma panela de água para ferver e colocam alguns filetes, né? Pedaços de isopor, tá? E quando essa água entrar em ebulição, você vai perceber que as plaquinhas de isopor, elas vão se movimentar, vão se chocar, vão se separar. É praticamente igual, tá? É só um exemplo para ser dado para vocês. Então, o tectonismo é toda a ação, lenta ou não lenta, né, em relação aos movimentos convergentes de encontro, divergentes de separação das placas, e também os movimentos transformantes ou transcorrentes, quando as placas se esfregam uma com a outra de uma forma vertical ou horizontal, tá? Então, as placas tectônicas, elas são para a humanidade, para a costa terrestre, elas são muito importantes, até para a costa oceânica também, elas são muito importantes, elas são a nossa base, tá? A nossa casa, tá? Quando você vai construir uma casa, por exemplo, você tem que construir primeiro o que? O alicerce, as sapatas, né? Então, os alicerces, as sapatas, para as casas, para os edifícios hoje, é como como para a costa terrestre, tá? As placas tectônicas são a mesma coisa. Então, o tectonismo, tá? Eles causam, tá? Alguns eventos, né? Como formam um relevo, eles causam terremotos, tá? O pior terremoto que existiu na face da Terra até hoje, tá? Foi no século passado, na cidade de Valdívia, no Chile, 9,6 na escala Richter, tá? Em seguida também teve muitos tsunamis. Então foi o pior terremoto que aconteceu na humanidade,
Tá? O tectonismo provoca erupções vulcânicas. Tá? O tectonismo ele causa as falhas geológicas, como a falha de Santo André, a falha de San Andreas, né, lá nos Estados Unidos, tá? Na Califórnia, ali na costa oeste dos Estados Unidos, que é uma área de muita instabilidade geológica. Tá? Uma área de instabilidade geológica é uma área o quê? Com muitas falhas geológicas, né? Onde as placas tectônicas estão sempre se chocando. Então, as áreas ali do Círculo do Fogo do Pacífico, as regiões que são banhadas pelo Pacífico, ali o Japão, por exemplo, o Japão é um território que tem muita instabilidade geológica, ou seja, a estrutura geológica do Japão é de muitas falhas geológicas, porque ali sempre teve e sempre vai ter, cara, muitos terremotos, muitos tectonismos, tá? No conjunto de erupção, tá? Então essas áreas aí banhadas pelo Oceano Pacífico tem muitos terremotos, tá? Na Ásia, aqui na América do Sul, na América do Norte, Central também, as partes aí do oeste da América, banhadas pelo Oceano Pacífico, são áreas com muita instabilidade geológica. E os vulcanismos aí, né? Os vulcanismos são fenômenos onde os vulcões entram em erupção, derramam magma, né? O magma vira lava e a lava depois se torna, né, uma rocha vulcânica chamada basalto. Tá? O vulcanismo ele pode ser desenvolvido através de suspensão ou de derramamento. Tá? O vulcanismo de suspensão ele emite a quilômetros de distância fragmentos de rochas vulcânicas e muitos gases poluentes. É o pior tipo de erupção vulcânica que existe, pior do que o vulcanismo de derramamento, por derramamento de lava. Tá? Os abalos sísmicos são o choque, tá, das placas tectônicas, causando aqueles fortes tremores de terras, desde o epicentro até o hipocentro. Tá? E aí, o epicentro e o hipocentro, eles ajudam, tá, aos sismólogos a estudarem, né, a quantos graus da escala Richter foi aquele terremoto. Tá? Então os abalos sísmicos são todos agentes internos formadores do relevo e causam também aí, os abalos sísmicos causam muitos problemas, tá, para as sociedades. Agentes externos, intemperismo, aí está intemperismo, mas é intemperismo físico, tá? Temos o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O intemperismo, galera, é o processo de transformação das rochas por desagregação física ou decomposição química de suas estruturas, dando origem aos sedimentos e interferindo em processos sedimentares, como a erosão, a diagênese e a pedogênese, a formação dos solos. Tá? Então essas rochas, elas, ao se aflorarem na superfície, tá, tornam-se expostas aos agentes externos e exógenos. Mas que tipo de rochas são essas, professor? Rocha magmática e a rocha metamórfica. Tá? E o intemperismo transforma elas, né, praticamente em rochas sedimentares. Tá? Então, quando essas rochas elas entram em exposição para a atmosfera, tá, elas se transformam dentro do relevo. Os relevos também vão mudando e a força da água e dos ventos ajudam, tá, na mudança estrutural desse relevo e também dessas rochas. Com isso, elas vão se desintegrando, tá, em processo de oxidação ou lavagem, tá, de suas coberturas, além de permanecer expostas às variações de temperatura. Todos esses efeitos que acontecem na desintegração, em desagregação, tá, são considerados efeitos do intemperismo, tanto físico, químico ou biológico. Tá? O intemperismo físico, galera, olha aqui, ocorre quando há uma desagregação ou quebra das partículas das rochas, ou seja, sendo que as suas estruturas fragmentam-se em pequenos sedimentos
quando uma rocha se quebra, por exemplo, em vários pedaços ou partículas de poeira, temos um exemplo de intemperismo físico. Tá? Existem vários fatores, pessoal, que controlam a ação do intemperismo. Os principais, tá, são o clima, o próprio relevo, tá, até mesmo em relação à altitude desse relevo, a composição da rocha-mãe, que é a rocha magmática, tá? Como eu já falei para vocês, a rocha que dá origem a sedimentar e a rocha metamórfica, ela é a rocha que origina a sedimentar e a metamórfica é a magmática. A rocha magmática é a rocha-mãe. Tá? Há 4,6 bilhões de anos, todo o planeta era uma bola de fogo, tudo composto por magma. E o magma é a matéria-prima para se formar a rocha vulcânica ou rocha magmática, que é do magma. Né? O manto superior tem magma. É lá que as placas tectônicas estão flutuando. Então, quando há uma erupção vulcânica, há um vazamento, tá, de qualquer falha geológica que encontre-se na Terra, tá? Esse vulcão vai expelir, vai sair, tá, de uma forma interna, tá, para fora a lava, que é esse magma que está lá no manto superior. O seu tempo de exposição, a ação também dos seres vivos. Os seres vivos também ajudam no intemperismo biológico. Tá? A gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre o intemperismo químico agora. Ocorre quando há uma decomposição dos minerais que estruturam as rochas. Tá? Esses minerais, galera, transformam-se de primários para secundários. Tá? Um exemplo disso são os argilominerais. Ou seja, quando uma rocha se decompõe, o seu material se transforma em argila pela ação da água. Temos aí um exemplo de intemperismo químico. Tá? Tem aquela seguinte frase: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando essa água bate nessa rocha, tanto por uma erosão pluvial como uma erosão fluvial, tá? Ela se transforma em argila. Tá? Daí temos o tipo de intemperismo químico. Ok? Já o intemperismo biológico, tá? Embora ele seja de menor intensidade, tá? Esses dois aqui, eles são os mais intensos no planeta em modelar, né? Os agentes externos são os modeladores do relevo, tá? Eles também contribuem para as transformações ocasionadas pelo intemperismo. A deposição de matéria orgânica, ou seja, tá? A deposição é uma forma de decompor essa rocha e ficar no solo exposta. Tá? Um exemplo, quando acontece uma deposição orgânica, ou seja, um intemperismo biológico, tá? Ela aumenta a acidez da água e favorece a decomposição química de alguns minerais que compõem as rochas, que vão sendo destruídos aos poucos, ou seja, alguns animais que morrem na superfície da terra, nos solos, tal, em algumas rochas, tá? Então a ação da água de chuva, tá? A água da chuva vai penetrando nesse solo, alcança algumas rochas, então todo o animal que foi desintegrado, que foi decomposto, ele também vai ajudando também a desintegrar essas rochas, tá? Que estão na parte superficial e também nas áreas um pouco mais profundas do nosso planeta. Tá? Outro exemplo também, não sei se vocês já viram em cachoeiras, né, por exemplo, você vê aquelas grandes rochas, né, nas cachoeiras partidas ao meio, e dentro delas você vê vegetais. Tá? Isso também faz parte do intemperismo biológico. Os vegetais, tá, brotam ali dentro das rochas e vão abrindo bem devagar, sem você poder ver em tempo real. Você não consegue ver, você vê assim, ela aberta, né, e brotando ali naquela rocha um vegetal, uma espécie vegetal qualquer.
Aqui é um exemplo de intemperismo físico, tá? Desagregação de fragmentos cada vez menores, conservando as características de seus minerais, aumentando a superfície de contato dos fragmentos, o que colabora com o intemperismo químico. Tá? A gente vê aqui, ó, a ação dos ventos